Colossenses capítulo número 3. Diz assim, a partir do versículo 1. Obrigado, irmão. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez eu estou pedindo a sua ajuda. Santo Espírito, Tu és nesta noite, mais uma vez, o Senhor absoluto de cada mente e coração neste lugar. Derrama sobre mim, derrama sobre meus irmãos e irmãs nessa noite uma unção toda especial da Sua palavra. Fala conosco, nos abençoa, dá-nos liberdade para falar da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Acabamos de cantar O Céu na Terra. Eu acho linda essa música, não é? O céu na terra. Pois nessa noite, queridos, eu quero falar, como eu falei hoje de manhã, do céu como uma experiência presente e futura.
Amém? O céu como uma experiência presente. Jesus disse assim: se eu quero ir para o céu, o reino de Deus tem que já estar dentro de mim. Não é? O reino de Deus está já em nós. Então, o céu deve ser uma experiência vivida diariamente. E uma experiência gloriosa, esplendorosa, maravilhosa, sublime, quando nós formos ao encontro do Senhor no novo corpo que Ele vai nos dar depois da ressurreição. Mas aqui na terra, queridos, nós já temos que ter um pouquinho do céu. A ideia do céu. A palavra céu, ela carrega em si, irmãos, uma expectativa que na cabeça de muitos é algo para, não sabe-se lá quando, Jesus volta para estabelecer o seu reino, arrebatar a sua igreja, não é? Mas eu quero nesta noite que nós entendamos que ao longo da Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, nós lemos muito acerca do céu, não é? Ouvimos mensagens sobre o céu, falamos sobre o céu, cantamos sobre o céu, como nós acabamos de cantar, lemos poesias, artigos e muitos livros, literatura estudamos na escatologia, estudamos na teologia, enfim, estuda-se muito a respeito do céu. No entanto, há uma preocupação, irmãos, que isso deve pairar sobre cada um de nós. Pois à medida que nós vamos caminhando, de repente, irmãos, parece que a ideia do céu é uma coisa só para o futuro. A ideia do céu não é para que eu experimente nessa vida já o gosto de viver aqui, contemplando de glória em glória a presença de Deus na minha vida, contemplando o céu já aqui na terra. Para muitos cristãos, hoje, na nossa atualidade, a palavra céu se tornou uma palavra bem comum. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, irmãos, principalmente naquele período dos primeiros 60, 70 anos da história da igreja cristã, a expectativa que havia entre os cristãos ali era que a qualquer hora Jesus voltaria. Eles esperavam que Jesus voltasse ainda quando eles estivessem vivos, porque a palavra que eles ouviram, aqueles que estavam naquele monte, quando Jesus foi assunto aos céus, eles ouviram uma mensagem de um mensageiro dos céus dizendo que do mesmo jeito que Jesus tinha sido assunto ao céu, que ele retornaria. E eles então esperavam vê-lo, não é? Esperava que ele voltasse em sua geração. Mas o tempo foi passando, e já passaram-se dos 2000 anos, e Jesus não voltou ainda. Não é verdade? Passaram já 2 milênios e ele ainda não voltou. Mas eu sei que ele voltará, você crê? Aliás, não faz sentido de ser cristão se não acredita que Jesus vai voltar, não acredita que ele vem estabelecer o seu reino, que há um novo céu e uma nova terra que nos espera. Todos nós sabemos que esta palavra é fiel e verdadeira, porque senão, irmãos, o meu cristianismo, como Paulo
fala, certa ocasião, escrevendo uma das suas cartas, ele disse: se a nossa esperança ela termina no túmulo, nós somos bastante miseráveis, é uma fé muito sem sentido, né? Mas a ressurreição do corpo, a volta de Jesus, ela é uma certeza. Mas enquanto ele não volta, enquanto ele não vem, irmãos, eu tenho que ter uma ideia que o céu, ele é uma certeza presente hoje, porque ontem eu estava ali num velório e eu estava falando algumas palavras ali a respeito de um senhor chamado Luiz, que a esposa dele não está aqui hoje à noite, que há menos de 3 semanas atrás ele estava bem, tendo a sua vida normal. Ele é um senhor aposentado, indo e vindo na vida, e de repente ele começa a sentir umas fraquezas, e de repente é diagnosticado um câncer no sangue, uma leucemia violenta, e ontem nós despedimos. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje à noite, eu não tenho que ter uma expectativa que o céu é uma coisa futura, mas eu tenho que estar vivendo aqui, hoje. A ideia de que o céu é uma promessa presente e futura que eu apenas transfiro de lugar. Eu saio dessa esfera material e entro para outra espiritual, e lá aguardo a volta de Jesus, quando então haverá ressurreição de todos aqueles que creram em Cristo. Irmãos, essa confusão, infelizmente, que se dá na cabeça de muitos crentes hoje, esses equívocos, não é? É a respeito da nossa ideia de céu. Porque nós pensamos no céu apenas como recompensa da nossa batalha espiritual, recompensa da nossa caminhada cristã, esperando na nossa luta diária que um dia termine a nossa luta aqui, e nós, ou ele vem, ou então nós vamos para o encontro dele, esperando o estabelecimento do reino. Não, isso não pode ser verdade. A verdade, irmãos, é que quem vai para o céu já deve viver as bênçãos dos céus dentro de você e de mim, amém? Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 3. Ele diz assim, olha: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares, o quê? Celestiais. Isto é, eu estou na terra, mas eu já posso em Cristo experimentar as bênçãos celestiais aqui nessa vida, amém? Já notou que coisa linda? Nós estamos aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bênçãos, irmãos, como a presença constante do Senhor. Quando Jesus prometeu para os seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus, ele disse: eu vou já, mas eu estarei com vocês todos os dias. Ele disse: eis que estarei convosco. Agora imagine, queridos, aqui a ideia: se o céu será um lugar onde a presença do Senhor estará conosco 24 horas, onde nós estaremos andando com Ele, caminhando com Ele nas ruas de ouro da Nova Jerusalém.
Ele diz que aqui na terra ele já estaria caminhando comigo e contigo. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Isto é, quando eu me levanto, ele está comigo, quando eu me deito, ele está comigo. E se ele está comigo, é céu para mim. Entenderam, queridos? É céu para mim. O Espírito Santo veio como promessa bendita do Pai. Jesus rogou o Pai, enviou o Espírito Santo, e hoje eu e você passamos a ser aqui na terra morada do Espírito, santuário do Espírito. Ele anda em nós, ele caminha conosco, ele nos dirige, ele nos dá discernimento, nos dá sabedoria, ele 24 horas por dia intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está nos ensinando, ele está nos mostrando, ele está muitas vezes dando para nós visão, compreensão das decisões que nós precisamos aqui na terra tomar. Não estamos sozinhos, nós temos plena direção. Jesus disse que o Senhor, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade, estaria 24 horas conosco. Certa vez, Pedro, ele fez uma pergunta que os seus discípulos usaram Pedro como o interlocutor. Falaram com Pedro ali: senhor quer tem mais facilidade de fazer algumas perguntas para o mestre? Pergunta para ele aí. Pedro então chegou para Jesus e disse assim: Senhor Jesus, escuta, quero lhe fazer uma pergunta. Ele faz essa pergunta em Mateus 19, 27. Ele disse assim: mestre, olha que pergunta. Eis que deixamos tudo, largamos a nossa casa, largamos o nosso trabalho, a nossa renda, nosso emprego, deixamos tudo e te seguimos. E ele então disse: o que é que nós vamos receber em troca? Olha bem o que Pedro pergunta. Jesus então responde lá no versículo 29, ele disse: quem quer que tenha deixado pai, mãe, irmãos, casa, tudo que tinha para me seguir, ele disse, receberão 100 vezes mais aqui nessa terra já. Jesus disse, olha, aqui na terra já tem 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então o que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, aqui na terra, o que é meu é teu. Tudo que eu tenho é de você. Está entendendo? É maravilhoso, querido, saber que a ideia de céu não pode ser uma expectativa para uma recompensa por aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, porque, na verdade, nada que nós fazemos nos dá nenhum tipo de crédito, merecimento para herdarmos o reino dos céus, porque tudo é graça, vem pela graça, não merecemos em nada, mas Ele prometeu que aqui na terra Ele já estaria conosco, nos sustentaria, mas acima de tudo, queridos, nós temos uma ideia muito linda, expectativa de que um dia vamos enxergar, vamos compreender com mais clareza e perfeição. Mas enquanto na terra a gente tem que entender. Outra confusão que fazemos, irmãos, é porque pensamos no céu apenas para um lugar aonde vamos depois. Achamos que o céu e o inferno são lugares geográficos, e de fato é. Para mim, tanto o céu como Nova Jerusalém já existe, também o inferno como lugar de condenação eterna já existe, porque a palavra de Deus disse que o inferno de fogo já está
preparado para o diabo e seus anjos. Então, este lugar, chamado inferno, assim também como este lugar chamado céu, ele tem esse aspecto futuro. Mas, irmãos, lendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nós percebemos que mais do que destinos para o futuro, céu e inferno são também estado de vida. Muita gente, já ouviu essa expressão de pessoa dizendo, olha, a minha vida é um inferno? Então, não é uma pessoa que diz assim, olha, eu já estou no inferno, não é verdade? Já ouviu alguém dizer isso? Que a vida dele está um verdadeiro inferno, não é? Quer dizer, então, nesse sentido, uma vida perturbada, uma vida, está entendendo, sem paz, uma vida totalmente dominada pelo eu, pela ação do mal, na verdade, já é um estado de inferno ainda na terra. Mas também, queridos, por outro lado, a gente sabe que o céu também é um estilo de vida, que eu e você, aqui nós vivemos até o momento da nossa mudança de espera. Quando a Bíblia diz sobre o reino de Deus, ela fala de algo que, em primeira instância, carregamos aqui dentro do coração, que se inicia já dentro de nós. Jesus, falando sobre isso em Lucas 19, versículos 20 e 21, ele diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está em vós. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus, a ideia que nós temos, queridos, de céu como este reino maravilhoso, eterno, onde passaremos a eternidade, ele já tem que estar dentro de você, hoje à noite. Entendeu? Ele tem que estar dentro de você, Ricardo. Ele tem que estar dentro de você, Fabiano. Ele já está, o reino de Deus já está aqui dentro de mim. Quem vai para o céu, irmãos, já vive de acordo com os princípios e as normas do céu. Já imaginou alguém ir para o céu e chegar num lugar onde só tem adoração e ele não gostava de adorar na terra? Onde lá haverá 24 horas de louvor e adoração e a pessoa aqui na terra não gosta de adorar. O céu é um lugar estranho, não é verdade? Você está entendendo? Onde ele não gostava das coisas... Não, está entendendo, queridos? Eu já tenho que, aqui na terra, viver essa expectativa. Como Paulo estava, certa ocasião, dizendo, ele disse, olha, hoje para mim, eu até falei ontem na nossa breve meditação ali naquele velório, quando Paulo diz assim, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu disse, como é que alguém diz que morrer é lucro? Porque ele disse, o meu viver é Cristo. Então, se o meu viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Paulo, certa ocasião, ele disse, olha, para mim, eu fechando os olhos aqui, eu abro lá. Eu anseio, ele disse, na verdade, eu tenho um desejo grande de ser levado. O estado de Paulo, naquele momento que ele escreve essas palavras, era um estado de muito sofrimento. Ele estava na prisão, acorrentado, ele estava provavelmente machucado. Ele disse, para mim, é lucro eu ser levado pelo Senhor. Para mim, ser transferido, ele disse, eu fechando os meus olhos aqui, eu vou abri-lo na presença do Senhor. Por isso, irmãos, a palavra de Deus é clara para mim que quem vai para o céu já deve viver de acordo com os princípios que haverá no céu, aqui na terra.
Quando Paulo, escrevendo aqui no texto que eu li hoje à noite, ele disse assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas lá do alto, é que Paulo estava dizendo: eu estou na terra ainda, mas eu já tenho que estar pensando nas coisas dos céus, buscando as coisas do céu, como Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que buscar isto, esforçar-se por isso, batalhar por isso. Então essa busca, ela é minha e sua. Nós estamos ainda na terra, mas se desejamos ir para o céu, já aqui devemos viver de acordo com a vida que haverá no céu. Parece-me, irmão, que é isto que Paulo está tratando aqui nesse texto. Se estamos indo para o céu, isso deve modificar a maneira como eu caminho na terra. Ele diz: se eu estou querendo ir para o céu, aqui na terra eu tenho que mudar a minha maneira de viver. O texto que eu li foi longo, mas Paulo disse: olha, eu tenho que fazer morrer a natureza terrena. Pastor, mas eu estou vivo, estou respirando, como é que vai morrer a minha natureza terrena, se eu ainda estou vivo? Aqui, irmãos, é esta morte que Jesus disse: se alguém deseja ser seu seguidor, ser seu discípulo, se alguém almeja caminhar com ele aqui e entrar com ele na glória, ele disse: diariamente eu tenho que tomar a minha cruz. É a cruz da entrega, a cruz da renúncia, é a cruz do sacrifício. Por isso, quando Paulo disse que eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, e ele disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele lista aqui essa natureza terrena com várias obras da carne, como prostituição, impureza, lasciva, pensamentos impuros, enfim, ele vai listar aqui. Vocês prestaram atenção no texto que eu li hoje à noite, ele tem uma lista de obras chamadas obras da carne, pecados de luxúria, pecados de ciúme, enfim, tudo isso é o que Paulo está dizendo assim: isso tem que morrer. Amém? Isso tem que morrer, porque se isso não morre, você está entendendo? Como que eu vou pensar em ir para o céu? Porque, irmãos, eu quero dizer para você, ainda que existe ainda um pouco de gente nessa terra que acredita que depois da morte vai para um lugar chamado purgatório, e aí os vivos aqui ficam rezando, fazendo prece, e lá passa por uma limpeza de toda a obra da carne, todo pecado da carne, e essa pessoa vai entrar no céu pelos méritos dos vivos. Não, irmãos. O céu, a entrada lá, ela não é garantida pelos vivos, ela é garantida por mim e por você, é uma experiência pessoal de vida. Amém? É uma experiência pessoal minha e sua. Paulo está tratando aqui nesse texto que se estamos indo para o céu, isso deve modificar diariamente, quero que os irmãos entendam, a nossa caminhada aqui na terra. Portanto, céu e inferno são estilos de vida e estados da nossa existência aqui, para que lá entremos num outro nível mais elevado de relacionamento, porque a Bíblia diz que lá nós vê-lo-emos face a face como Ele é. Mas aqui na terra é um estilo de vida que eu e você vivemos, chamada santidade ao Senhor. Uma vida separada, uma vida purificada, né? Portanto, querido, o céu e o inferno é um estilo de vida que eu e você vivemos. Descobrimos quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno. Não pelo lugar em que vão chegar, mas pelo caminho que estão caminhando. Você
É impossível que alguém fazendo tudo errado, que nega o evangelho, nega a palavra, o estilo de viver é um estilo totalmente contrário, e muita gente diz, não pode ficar julgando ninguém, se a pessoa, depois que morre, quem sou eu para dizer que ele não vai para o céu? E eu digo, olha, não sei, a própria palavra julga, a própria maneira que alguém viveu na terra, porque aí eu poderia dizer para você assim, que a salvação seria depois da morte, concorda? Alguém aqui na terra nega o evangelho, vive uma vida totalmente dominada pelo seu eu, pela sua vontade, pelo seu ego, e ele fecha os olhos e morre e diz assim, pastor, quem somos nós para julgar? Não, ninguém está julgando, quem julga é a própria palavra, concorda? Ser fiel até a morte e dar-te-ei. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Então, a salvação é diariamente uma vida de obediência, uma vida de caminhada na dependência da graça diária, na dependência e luz do Espírito Santo, mas é um estilo de vida, irmãos. É impossível alguém estar vivendo aqui um estilo de vida contrário da ideia de como será a vida nos céus e de contrário à ideia de como deve ser a vida aqui na terra. Quem está trilhando o caminho da mentira, do pecado, da imoralidade, do mal, está indo para o inferno, é lógico, pelo caminho do inferno. Enquanto quem está vivendo, buscando as coisas que são lá do céu, e está aqui na terra todos os dias, mortificando a sua carne, tomando a cruz, sujeitando a sua vida aos princípios sagrados do evangelho, esta pessoa está aqui trilhando para o céu. É lógico, queridos, que nós acreditamos que a salvação é pela graça, não é pelo meu esforço, mas a minha parte, como Paulo diz aqui, de eu fazer diariamente a minha natureza, o meu corpo está totalmente centrado na cruz. O evangelho de cruz. Outra coisa interessante, queridos, nós às vezes pensamos no céu a partir de, eu diria assim, metáforas, ideias que nós temos. Talvez você tenha aí a sua ideia de céu. Não é verdade? Sua ideia, que nós temos as nossas ideias. Na maioria das vezes, irmãos, pensamos no céu como referência ao nosso mundo aqui. O que conhecemos, o que os nossos olhos estão aqui vendo, não é contemplando. Porém, o céu, irmãos, que eu quero nessa hora que nós entendamos, e as coisas que Deus preparou para nós, estão muito além daquilo que nós pensamos. Por isso o céu deve ser para nós um anseio diário. Quando Paulo usa essas palavras assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, isto é, na razão comum do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, eu fico imaginando o que é que Paulo quis dizer, que aqui na terra eu não posso... É maravilhoso você contemplar as maravilhas de Deus, a revelação, intimidade com Deus, na oração, na sua caminhada, a revelação da palavra ao seu coração, mas nem olhos viram o que Deus tem preparado para você. Então, a ideia que nós temos de céu, na verdade, queridos, ela é muito abstrata, ela é muito, você está entendendo? É muita metáfora, são ideias que nós temos a respeito do céu. Veja bem, quando João escreve o Apocalipse, já notou que João viu muita coisa, mas as visões de João, ele sempre diz, era como, está entendendo? Era como se... Está entendendo? João teve visões tremendas ali, as chamadas visões do Apocalipse, mas João teve uma visão aqui na terra. João não foi elevado aos céus. O próprio Paulo, naquele
é um texto muito difícil para mim, naquela experiência que Paulo narra ali em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, que ele disse que, falando, eu acredito que ele estava se referindo a ele disse um homem no corpo, eu não sei, mas eu creio que ele estava falando dele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. O que ele fala ali é que não era lícito falar o que viu. Já notou? Ele disse que foi elevado a não sei se tem primeiro céu, segundo, terceiro, se tem até o 10º céu, mas o Paulo fala lá de um arrebatamento ao terceiro céu. Não quero confundir a sua cabeça, não, mas porque a Bíblia diz que Paulo compartilha uma experiência de um ser humano aqui na terra, de alguém que teve esse arrebatamento espiritual, que foi elevado numa experiência transcendental, uma experiência que ele chama de terceiro céu. E viu coisas gloriosas que ele não disse o que era. Por isso, para nós, o céu é algo que vai muito além daquilo que nós imaginamos. Em Romanos 8:18, Paulo diz assim: os nossos sofrimentos aqui na terra não são para comparar com a glória que nos será revelada depois. Por isso, é maravilhoso, irmãos, a gente pensar, não é? Como é importante para mim e para você nessa noite não perder o céu de vista. Quero desafiar você hoje à noite. A todo dia, quando você abrir os olhos pela manhã, sem que Deus te deu mais um dia, você está acordado, está vivo. Meu amado irmão, deseje, cada dia que Deus te dá a oportunidade de viver essa experiência de Colossenses capítulo 3, que eu li hoje à noite. Viva isso, essa expectativa, essa ideia de buscar mais, sabe por quê, irmãos? Porque se eu sou pastor e não tenho nenhum tipo de superioridade a nenhum dos irmãos, sou homem. Aqui não tem, no reino de Deus não tem, porque Jesus disse que o reino dos céus às vezes seria revelado a um pequenininho. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, aqui na terra, se não cuidarmos, nós dedicamos quase todo o nosso tempo para as coisas daqui de baixo e não nas que são lá de cima. Levantamos de manhã, já existe uma agenda fechada na nossa cabeça. Já temos todo um cronograma de tudo o que vamos fazer, tomar tais e tais decisões, fazer isso, fazer aquilo, e de repente há pessoas que até mesmo quando senta na mesa para o café da manhã, não ergue os olhos para cima e diz: obrigado porque estou vivo, obrigado pelo lanche dessa manhã, no almoço a mesma coisa. Nós não olhamos para cima e para experimentar, irmãos, que só pela graça nós acordamos, só pela graça nós estamos tendo mais um dia de vida. E eu quero dizer para os irmãos, às vezes, irmãos, queremos ir para o céu, mas o nosso estilo de vida é totalmente da terra. Está entendendo? Eu tenho que aqui na terra ser um cidadão digno, ser uma pessoa digna, uma pessoa que viva aqui, cumpra seus compromissos, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, o melhor pai, o melhor estudante, o melhor filho, seja uma pessoa que
prospere em tudo que você colocar as mãos para fazer, porque esta é a vontade de Deus, que você prospere, que você adquira coisas aqui, mas a Bíblia disse que você não pode deixar que essas coisas amontoem dentro do seu coração, porque aonde tiver o nosso tesouro, nós colocamos o nosso coração. Por isso, irmãos, o meu tesouro tem que ser no céu. As coisas que me vêm aqui na terra, elas vêm como bênçãos amontoadas da parte de Deus, que Ele dá até mesmo enquanto a gente dorme. Um cristão abençoado, um filho abençoado, até mesmo enquanto dorme, Deus está prosperando, abençoando a sua caminhada na terra. Mas sempre pense nas palavras muito profundas a respeito disso. Jesus disse assim, olha, louco, falando para um homem, para uma pessoa desesperada, querendo mais e mais adquirir coisas, amontoar coisas, aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua renda. Ele disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e daí? Para quem ficará tudo isso? Irmãos, aqui na terra nós somos forasteiros, a Bíblia disse. Pedro fala na 1 de Pedro 2,11, somos forasteiros, somos estrangeiros. Ele disse, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Meu amado irmão, se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Ponha isso na sua mente, no seu coração. Você é um forasteiro, um peregrino. Jesus disse, eles não são mais do mundo. Eles estão aqui nesse planeta chamado Terra, mas a sua pátria real é o céu. Amém? Nós estamos na terra, mas não somos mais desse mundo. A nossa pátria é o céu. Naquele famoso best-seller, um livro muito vendido de Rick Warren, há uma frase que me encanta naquele livro. Eu tenho esse livro, se você não tem, compra. É um livro que se chama Uma Vida com Propósito. Quem já leu o livro dele? Uma Vida com Propósito. Tem uma frase ali interessante, que ele disse, não estamos em casa, estamos indo para casa. Eu gosto dessa frase do Rick Warren, de Rick Warren. Ele disse, não estamos indo. Isto é, sua casa aqui, concorda? Quando fechar os olhos, minha filha, ela fica. Mas a casa verdadeira você está indo para lá. Por isso, não estamos ainda. Estamos indo para lá. Isso nos permite, irmãos, redefinir a nossa lista de prioridades aqui na terra. Nossa agenda. E onde é que nós estamos realmente colocando mais o nosso coração? É aqui ou lá? Quantos de nós estamos vivendo apenas em função das coisas aqui da terra? Conquistando status, acumulando diplomas, cursos, bens materiais, títulos. E muitas vezes esquecemos, irmãos, que tudo isto, a ferrugem e a traça, destrói. Mas o nosso tesouro lá, traça nem ferrugem pode tocar.
Por isso, viva aqui na terra como um ensaio para viver no céu. Amém? Neste mundo, irmãos, o Senhor nos permite suportar aquela tensão chamada já, mas ainda não. O que eu quero dizer com isso? Já. O reino de Deus já está dentro da irmã. Mas ainda você tem que batalhar. Você tem que todos os dias vigiar, viu, Rúbia? Já, mas ainda não. Já está dentro de você, mas ainda, no sentido pleno, ainda não. Como arminiano que somos, a gente sabe que não é um já que você relaxa e de qualquer maneira você vai. Não, nós acreditamos que é um já, pela misericórdia, pela graça, eu não tenho nenhum mérito nisso, é favor merecido de Deus, eu já, mas aqui eu tenho que batalhar, vigiar, todos os dias, viver nessa expectativa. Ainda estamos, irmãos, na terra, e porque aqui estamos sujeitos a limitações, às enfermidades, às frustrações, às contingências dessa vida, o caos, o pecado, as investidas de Satanás que se levanta contra nós todo dia e toda hora. Entretanto, não podemos nunca desanimarmos, porque nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Nunca desanime, meu amado irmão, minha irmã. Um novo tempo está para vir. Eu não gosto muito desse termo, dessa nova era, mas é um novo tempo, uma nova expectativa. Enquanto estivermos neste mundo inconformados com o caos, com o sofrimento, com a desigualdade e injustiças que permeia por todos os lados, nós devemos estarmos aqui, mas ansiando pelo céu. Ó Maranata, vem, Senhor Jesus, desejando a libertação completa e definitiva de todas as coisas. É sinal, irmãos, de que eu e você estamos na terra, mas não somos mais da terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude hoje à noite. Eu hoje estava, irmão, lembrando de uma musiquinha que a Nilza sabe dela. Os antigos aqui sabem dela. Uma musiquinha que a gente cantava na escola dominical. A Simone, que é velhinha, também sabe dela. Lembra daquela musiquinha que diz assim: o céu é um lindo lugar. Lembra, Simone? E o de graça sem par. E Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. Até você sabe. Não. Só as velhinhas. Vamos ficar de pé e cantar? Amém? Vamos cantar? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. Você também lembrou, né, Vitor? Você também é da velha guarda. Mas a sua namorada lembrou. Amém. Vamos cantar de novo? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar. O céu é um lindo lugar. Esse é o desejo do seu coração, vê-lo lá.
A palavra de Deus diz que nós vê-lo-emos exatamente como Ele é hoje. Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, bendito seja seu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, porque podemos ter um gosto dos céus, ainda peregrinando nessa terra. Nós, nessa noite, oramos e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a viver esse texto sagrado que lemos. Nos ajude todos os dias fazer morrer a nossa natureza terrena. Queremos todos os dias viver uma vida ressurreta. Queremos viver uma vida revestida com estas virtudes do Espírito em nosso viver. Oramos pedindo que o Espírito Santo nesta noite continue ministrando ao nosso coração estas verdades, despertando dentro de mim e dentro dos meus irmãos este anseio, esse desejo de viver já aqui um gosto de como será o céu de glória. Oramos por cada servo e serva de Deus aqui. Peço nessa noite que a sua palavra, ela possa continuar mexendo com o nosso coração, com a nossa razão, com o nosso entendimento, fazendo em nós a obra que o Senhor deseja. É o que eu lhe peço, Senhor, em teu nome e para a tua glória. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém.